Bom dia, ouvintes da Rede Cristã Brasil, bom dia, ouvintes da Rádio Jesus Vive, FM 103,3, você que também está nos ouvindo pela 103,3, também pelo Facebook da Rede Cristã e pelo YouTube da Rede Cristã. Estamos de volta com mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva, diretamente dos estúdios da Rede Cristã Brasil para a Academia do Cérebro. Bom dia, doutor Edinásio. Olá a todos que estão nos acompanhando através da Rede Cristã, através dos aplicativos. Você está compartilhando aí, você que é nosso ouvinte. Isso. Vá compartilhando, porque é importante para que a gente possa perceber se estamos agradando, se estamos exatamente na sua praia, né? Eu tenho falado ultimamente que os temas que temos abordado são temas interessantes. E eu sei que uma grande parte das pessoas que escutam e acompanham o programa pertence a uma comunidade cristã. Por isso, a gente tem feito um trabalho voltado também para vocês. Ontem, e a continuação de hoje, em relação à fé e à lei da atração, a fé e a lei da atração, e hoje a gente vem com um subtítulo, que é a psicanálise justifica a fé. Porque é um tema interessante e vocês vão ver durante o desenrolar do tema. E também hoje tem a participação da psicóloga, a psicóloga Lívia. Já, já. Mas eu quero falar antes sobre o nosso trabalho aqui da Academia do Cérebro. E também sobre as questões que estamos tratando na Terapia Diária PE. Terapia Diária PE no Instagram e no YouTube. Olha, tem um vídeo novo aí rolando. Vai lá no YouTube, tem um vídeo novo rolando que fala sobre como construir um ambiente. Como construir um ambiente. Vai lá no YouTube ou no Instagram e você vai perceber que nós estamos com bastante material disponíveis para vocês. Então, na Terapia Diária PE, nós temos lá uma loja virtual. Essa loja virtual tem camisas, eu vou apresentar as camisas a vocês em outra oportunidade. Essas camisas irão impactar a sua vida, impactar a vida do outro. Porque quando você acorda e coloca uma camisa com a frase sugestiva, essa frase vai direcionar, vai ajudar as pessoas que tomem decisões. São coisas interessantes. Às vezes a gente acorda para baixo, acorda desanimado, e aquela frase mexe com a pessoa. Então, vai lá na loja virtual e procura saber quais são as camisas, quais são as frases que nós temos. Temos também o mapa da psique, o mapa emocional. Eu tenho falado muito sobre isso, porque eu acho muito importante. Quando a pessoa quer se conhecer, o escaneamento da mente, o escaneamento da alma. Inclusive, esse mapa que estamos criando vai ajudar o psicólogo, o terapeuta a adiantar o processo de atendimento. Por quê? Porque esse mapa é um raio-x daquilo que o terapeuta levaria algum tempo para descobrir. Então, está ali na mão do psicólogo, na mão do psicanalista, do psiquiatra, que vai até tomar um caminho. Ou você adquire o mapa para você mesmo. Puxa vida, eu vou analisar aqui, eu sou assim mesmo, não sou. Começa a se questionar. É um bom caminho, né? Eu acho que o questionamento é fundamental. Sabe a coisa mais burra que existe? É a certeza. A certeza tem levado muita gente para o buraco. Então, a dúvida e o questionamento é fundamental. Sem dúvida e questionamento, não se chega a lugar nenhum. A certeza vai te levar a algum lugar que você não vai gostar. São muitas certezas falidas. Escuta o que eu estou te dizendo. Muitas certezas falidas. Então, a certeza tem te levado para lugar não desejado. Ok? Então, procura aí o mapa da psique, o mapa da mente, o mapa da alma. Está lá. Procura através da Academia do Cérebro. E você que deseja consulta com alguma das nossas psicólogas, ou até comigo, se tiver agenda,
A gente está aqui para te ajudar. Porque as pessoas acham que fazer análise, terapia, é algo diabólico, né? Já que eu estou falando para uma comunidade cristã. Tem muita gente que diz assim, o meu psicólogo é Jesus, o meu médico é Jesus. Ninguém está falando o contrário. Mas se você quebra um braço, você diz assim, Jesus, vem curar meu braço. Você corre direto para um ortopedista para emendar o teu braço, né? Então, por que não corre para um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra? Por que não? Por que não? É preferível ficar doente? É preferível ficar sofrendo? Ou tomar uma atitude? Tem muita gente que tem depressão, transtorno depressivo há muito tempo. Tem muita gente que anda melancólica há muito tempo. Tem gente que tem a cara da melancolia, mas não busca ajuda. E sem ajuda, os sintomas irão permanecer. Então, é necessário que você busque ajuda terapêutica. A Academia do Cérebro, o telefone está aí na tela, você procura e com o convênio que nós temos convênios com a AB, Ordem de Advogados do Brasil. Nós temos com o Sindicato de Professores. Nós temos com o Sindicato Federal de Administração de Empresas, de administradores. Nós temos com a Associação Policiais. Então, você procura a gente aí, tem um abatimento aí que cabe no seu bolso. Invista em você. Eu quero falar em investir em você, no nosso shop. O nosso shop estará liberado a partir de agosto, as aulas. A partir de agora, você vai encontrar, as inscrições já estão abertas lá no Instagram. Falta abrir no YouTube. Falta colocar o comercial do YouTube para abrir inscrições. Vai lá, se inscreve no workshop, online, na sua casa, deletando o fracasso e projetando sucesso. Falar em deletando fracasso e projetando sucesso, vê o que eu coloquei hoje aí. Eu queria que o apresentador colocasse o tema, não é o tema de hoje, mas é a dica de hoje. A dica de hoje que eu te dou. Você que acompanha o programa, você que não visitou o nosso Instagram, vai lá, visita o nosso Instagram, segue a gente pelo Instagram, segue também através do canal lá do YouTube, que é Terapia Diária PE, e eu vou oferecer vários vídeos e também live para vocês, através desses canais. Então, eu não sei se o apresentador já colocou aí. Já está na tela assim, doutor Ednásio. Pode ler? Delete hoje 7 itens para você deletar da sua vida. Primeiro, medo do fracasso. Segundo, pensamentos negativos. Terceiro, autopiedade. Quinto, vitimismo. Sexto, inveja. Sétimo, amargura. 8, mitos. Instagram aí, Terapia Diária PE. Pronto, tá aí. Já é um exercício bom para se fazer hoje. Então, esse workshop que estamos fazendo vai ser muito importante para a sua vida. Pessoas que estão paradas, pessoas que não conseguiram esse ano conquistas, através desse workshop você poderá ter alguns bons resultados, tá bom? Mas vamos para o tema de hoje e vamos iniciar o nosso programa aqui, daqui a um pouco com a participação da psicóloga Lívia. A psicanálise justifica a fé. Ontem nós falamos sobre a fé e a lei da atração. E nós conversamos aqui com vocês sobre a inabilidade do cristão de se apropriar. Tivemos um probleminha, o pessoal ligando para o psicanalista, mas daqui a pouco ele já volta com a sua abordagem sobre essa temática de hoje, não é? Vamos lá, de volta, doutor Ednásio. E ontem eu usei textos bíblicos e usei também a pediatra e psicanalista Françoise Doutor. Então, Françoise Doutor, ela escreveu um livro que eu trago para vocês novamente hoje, A Fé à Luz da Psicanálise. A Fé à Luz da Psicanálise. A Fé à Luz da Psicanálise. É um livro que está esgotado, mas que a gente está tomando como base. Porque quando a gente fala em psicanálise, muita gente torce o nariz. Isso é negócio de diabólico, isso não sei o quê.
e pastores e cristãos, né? Por ignorância, por não conhecer, e tem outros que também misturam muito. Tem aí alguns cursos que é a psicanálise espiritual. Aí, meu amigo, aí eu não sei nem classificar isso. A psicanálise espiritual, aí é para torar. Para torar, não existe isso. As pessoas estão buscando alguma coisa para oferecer que não sabe nem o que é. Mas hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a psicanálise justifica a fé. Vou ler um texto aqui de François Dotto, para que a gente possa discorrer sobre isso e depois chamar a psicóloga para entrar. Diz François Dotto, é um texto dela, que diz: Deus Pai, Criador, rasga o céu e se junta ao mundo, a todas as criaturas, para uma vida fecunda. Para uma vida fecunda. Jesus vai proclamar essa vida, essa boa nova. Deus ama o humano, inflama-o com seu amor. Então, todo o sentimento de culpa ligado à angústia do desejo desaparecerá. Irá desaparecer. Ora, eu vou focar nesse último trecho aqui. Todo o sentimento de culpa ligado à angústia do desejo vai desaparecer. Desaparece. Aí que entra a psicanálise e aí que entra a fé. Aí que entra a psicanálise, aí que entra o cristianismo e aí que entra a fé. Qual é a grande questão da clínica da psicologia, da psiquiatria e da psicanálise? Não é a volta que as pessoas dão no deserto? Segundo o texto bíblico, o povo viveu 40 anos no deserto dando volta, não saiu do lugar. E as pessoas não saem do lugar. Por que não saem do lugar? Porque não enxergam o caminho ou os caminhos. E as pessoas se culpam. Qual a grande questão da clínica hoje terapêutica? A culpa. A culpa que as pessoas acumulam e o desejo não conhecido. As pessoas estão sempre em busca de alguma coisa que muitas vezes não sabe o que é. Se você acompanha os nossos programas, vai lá atrás que eu falo sobre isso de forma detalhada. Hoje aqui a gente vai linkar isso um pouco à fé. Então, a culpa é tamanha. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma filha que é advogada e essa semana o gato dela estava doente. Ela estava muito angustiada porque o gato estava doente, porque o gato caiu do 6º andar. Eu até brinquei com ela. Eu digo, e gato cai? Gato pula. Aí ela começou a chorar. E quando foi ontem, o gato dela morreu. E ela chorou o dia inteiro. Bichinho. E por que ela chorou? Porque ela se sentiu culpada. Ela acha, eu não conversei com ela a respeito disso, mas ela acha que deixou a janela aberta, o gato pulou e morreu. A gata pulou e morreu. Então, a culpa que trouxe a ela o sofrimento. E quando François Dotto, ela começa a analisar que essa culpa não existe mais, que através da fé e através do cristianismo, essa culpa não existirá, mas as pessoas não se apossaram disso. Você lembra que eu falei ontem sobre a lei da atração? Lembra que eu falei ontem do tanque de Betesda? Que o tanque de Betesda tinha 5 entradas, porque é relacionado ao Pentateuco, os 5 livros do Torá. Porque, de certa forma, o cristianismo ele tem um lado místico dele. Eu falei sobre isso ontem. O cristianismo tem as coisas místicas. O judeu é místico. Então, e como o cristianismo é uma forma também que veio lá do judaísmo, que tem traços do judaísmo, ele se tornou essa questão mística. E aí, o mundo hoje, ele milita muito na questão mística. E as pessoas, muitas vezes, estão exercendo o misticismo sem saber o que é, mas estão praticando. E esse misticismo faz com que as pessoas deem volta
durante a viagem. É uma viagem que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu vou ler aqui outro trecho de François Dolto, para que a gente possa navegar nesse mundo que estamos falando aqui agora. Segundo François Dolto, ela diz o seguinte, ela fala de Jesus aqui. Isso mostra Jesus escrevendo-se numa linhagem, herdeiro espiritual do Antigo Testamento. Ele abre uma vida nova, Deus Pai, Criador, idealizando, rasga o céu e se junta ao mundo, a todas as criaturas. Ou seja, eu acho muito interessante quando ela fala isso, que Jesus rasga o céu para possibilitar essa relação nossa com ele. Ela fala aqui ainda. Jesus afirma uma ruptura, e porque ele se escreve ao desenrolar de um estado de coisas. Mateus começa seu evangelho apresentando-nos a genealogia de Jesus, concebida por José e Maria. Ele é o descendente das duas linhagens precisas e representativas da cultura judaica, fiel à lei de Moisés, com Arão, seu irmão, jurista e mago. Moisés libera do jugo egípcio esse povo descendente de Abraão. Ou seja, Moisés libera do jugo egípcio. E me parece que toda desgraça humana está exatamente no jugo. As pessoas têm carregado um jugo, têm carregado peso, um fardo, têm carregado cargas durante a vida inteira. A gente encontra muita gente curvada, muita gente debilitada, muita gente fragilizada. E por que essas pessoas estão fragilizadas? Porque no mundo de hoje, no mundo contemporâneo de hoje, existem tantos sintomas. Sintomas antes não conhecidos. A gente vê aí o transtorno do toque, da depressão, da ansiedade. E isso nada mais é do que a forma de vida que as pessoas levam. Ninguém nasce dessa forma. Mas ao longo do tempo, acumularam esses julgos que adoecem. E quando as pessoas chegam no consultório psicanalítico, da psicologia e da psiquiatria, o que esses profissionais tentam fazer é retirar esse julgo, ou fazer com que as pessoas enxerguem esse julgo, essa carga que as pessoas carregam. E essas cargas que as pessoas carregam, que há uma disputa religiosa entre o cristianismo e o espiritismo, mas no fundo parece que as pessoas sofrem das mesmas doenças, dos mesmos sintomas, porque um fala que é karma e outro fala que é vontade de Deus. Ou seja, se eu estou lascado, se eu estou doente, é vontade de Deus, e outro diz que é karma. A linguagem é a mesma. E o sofrimento também é o mesmo. Então, onde é que está essa fé? Por isso que eu estou falando aqui hoje, que a psicanálise, que é vou falar aqui, que é uma ciência inquieta, que é uma ciência do inconsciente, que é uma ciência da alma. Da alma. Porque ela vai lá no inconsciente, vai naquilo que a gente não enxerga. Porque ninguém enxerga a fé. Se ele é um sentimento, se é um sentimento, mas como esse sentimento seria musculado? Como eu muscularia minha fé? Eu musculo minha fé ouvindo a palavra de Deus, como diz a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tudo bem, eu coloco lá um CD, eu coloco lá uma gravação de Cid Moreira ouvindo a Bíblia o dia inteiro. A minha fé vai aumentar. Vai? Fica lá, que vai aumentar. Não vai aumentar, porque não é só isso. Porque como é que você escuta e como é que você vê? Você vê e enxuga com as experiências do passado. Eu coloco isso no meu livro. Os nossos olhos são apenas equipamentos biológicos. Nossos olhos são equipamentos biológicos. Que a gente enxerga mesmo com a alma. A gente enxerga mesmo com todas as experiências que temos lá no nascedouro, até a vida adulta.
Se essa experiência foi mal, você enxerga mal. Ou seja, a definição das coisas vai depender da sua experiência anterior. Ou seja, Manuel não é Manuel para todo mundo. Manuel é Manuel para Maria, mas não é Manuel para Madalena. É a mesma pessoa, mas são pessoas vistas de forma diferente. Vai depender da experiência. Quando a mulher casa, tem filho, e o marido bate nela, esfola ela, oprime, essa mulher vai dizer à filha, homem não presta. Aquela filha vai crescer cunhada, marcada, selada, com essa linguagem, que está lá no inconsciente. Então, esse casamento futuro vai ser um casamento complicado, porque ela está tatuada na sua alma. E essa queixa que ela carrega consciente ou inconsciente, ela pode até não expressar isso, mas essa falta de expressão não vai mudar a atitude dela. A atitude é a mesma. Mesmo sem perceber, ela vai tratar o companheiro de forma inadequada. O que eu estou falando aqui é muito grave. Vai tratar o companheiro de forma inadequada, porque ela foi selada, ela foi marcada lá na infância, pela convivência com os pais e com a mãe. Eu recebi aqui um paciente recentemente, e o paciente veio acompanhado da mãe. E a mãe disse, olha, ele é assim porque ele viu todo o sofrimento que eu tive com o pai dele. Desde pequeno que ele acompanhou a minha luta em relação ao pai. Então foi uma luta nada boa, foi uma luta complicada. E essa complicação fez com que ele se tornasse essa pessoa que ele é. E na hora que a mãe falava, o filho chorava. Então, era uma dor muito grande que ele carregava, uma dor vivida. Então, tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que ele percebia no mundo real, doía, porque ele enxergava de outra forma. Talvez aquele assunto para outra pessoa não fosse comum, fosse algo palatável, fosse algo gostoso, fosse algo acessível, mas para ele era algo dolorido, porque ele não via com o aparelho biológico só, ele ouvia com a alma, ele ouvia com as experiências negativas que ele teve no passado. Agora pergunto eu, e se a gente for universalizar, a gente vai ver que muita gente é assim, que muita gente teve algum problema. E como essa pessoa vai enxergar o novo? Como essa pessoa vai enxergar a ciência? Como a pessoa vai enxergar a família? Como a pessoa vai enxergar o emprego? Então, as pessoas vão se conectar a esse novo de forma diferente. E é aí onde mora o perigo. Quando você faz a análise, você começa a desamarrar, a desalinhar isso. Você começa a desatar isso, desatar o nó. E aí você começa a se conectar. Você passa a ser uma nova criatura. Porque as pessoas acham, aí vou para o tema religioso, as pessoas acham que a nova criatura é você chegar na igreja e dizer, aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Quando, na verdade, muda só de frequência. O chato continua chato sendo evangélico, muda só o assunto. O fofoqueiro continua fofoqueiro, fofocando dentro do templo. Então, as pessoas não mudam nada. Não muda nada. Não chama mais. Eu não adultero mais. Não adultera na questão sexual, mas adultera em outras coisas. Continua sendo o mesmo cafajeste que era antes. Só que mudou de vestido e roupa. A partir de agora, começou a botar um indumentário diferente e acha que se transformou interior, mas não exterior, não interior. Porque a transformação não vem exterior, vem interior. E como é que eu posso me transformar interiormente se eu não sei o que tem dentro de mim? Eu faço uma coisa aqui chamada regressão. E quando eu regrido muitas vezes as pessoas, sai coisa de dentro das pessoas que é assustadora. É assustador. E até as pessoas ficam, puxa vida, como é que eu sou assim? Eu fiz uma regressão com
com um rapaz que gostava do pai dele, teoricamente, gostava do pai. E quando eu fiz a regressão, ele gritava e urrava aqui no consultório. Ele dizia: meu pai, eu te odeio, porque o senhor dá preferência mais ao meu irmão. Eu trabalho feito um condenado, eu vou para a roça como um condenado, meu irmão não faz nada, mas o senhor dá tudo, meu irmão. Ou seja, ele vomitou, colocou tudo para fora que tinha dentro dele. Ele dizia que amava o pai, mas ele odiava o pai. Quantas pessoas estão assim? Quantas pessoas estão doentes dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro das escolas, dentro dos hospitais trabalhando, dentro dos escritórios, profissionais liberais, que até são bons profissionais, mas estão doentes. Doentes, porque não têm esse autoconhecimento. E é exatamente isso que eu trabalho com esse mapa da psique. Eu vou lá e trago, e mostro às pessoas. Então, são pessoas que estão realmente para baixo, danificadas. É como se fosse um carro que tivesse 4 pneus furados, murchos. Como é que o carro vai sair do canto? É um carro, mas os pneus estão furados. Então, é assim que a vida está funcionando. Então, quando eu fico lendo François Doutor, eu fico encantado, porque é uma pediatra, uma psicanalista, uma mulher que estava acima do seu tempo, ela começou a enxergar tudo isso. Ela começou a trabalhar com crianças, ela começou a ver os questionamentos que estavam sendo incutidas na cabeça das crianças. Imagina uma gestação onde há briga constante, onde há desarmonia no lar. O que é que vai nascer ali? Vai nascer um santo ali? Vai nascer o que ali? Briga constante. Vai nascer um ser inquieto. Aí você pergunta, tem jeito? Tem jeito. Aí você pega esse ser inquieto, esse ser que teve bastante traumas lá na infância e vai querer modificá-lo, levando para qualquer coisa. Para o espiritismo, para o candomblé, para o evangelho, e acha que vai curar. Pode curar? Pode, porque milagre existe. Mas o sensato seria tratar. Por que você come todo dia? Não coma. Come todo dia. Você come para se alimentar. E quando você está doente, você toma um remédio para se curar. E por que não cura? Não vai tentar resolver as questões da psique. Porque as questões da psique não se resolvem com medicamento. As pessoas tratam de tudo. Tratam dos dentes, dos olhos, dos ouvidos, do nariz, da garganta, do braço, da perna, do coração, do fígado, mas não trata da mente. E aí? E às vezes o problema está todinho aí, né, doutor Inácio? Às vezes não, sempre está aí. Não, eu digo assim, o pessoal está cuidando do dente, do braço, da mão, mas o problema está na mente, né? Sim, sempre está na mente. Né? Então, para que a psicóloga entre, eu vou... Aí diz aqui, François, e por que não também um psicanalista? É também sempre um analisando. E por que também um psicanalista? Porque um psicanalista é também um analisando. Porque ele não pode enveredar pelas nossas condições de palavras, ideias, imagens e sofrimento. Por que não, uma pergunta? Por que não? Por que não? Por que não o psicanalista fazer parte disso? Por que não? Por que essa corrida de se conhecer? Tinha um programa na televisão, lá no tempo atrás, que era Quem Tem Medo da Verdade. Eita, quem tem medo da verdade? E aí a gente vê tanta gente com medo da verdade, com medo de se enxergar. Quantas pessoas estão doentes, literalmente doentes, biologicamente doentes, e tem medo de fazer exame, de tirar um raio-x, de fazer uma neuroimagem, uma tomografia, uma ressonância, porque tem medo de descobrir a doença. Não, se eu descobrir a doença, eu morro no tempo. Eu nunca vi um negócio desse. Tem medo. Então, tem pessoas não, a maioria tem medo de se enxergar, de se conhecer. E aí patinam o tempo inteiro. Então, nesse momento, eu gostaria que a
psicóloga Lívia pudesse entrar, porque aí ela vai falar um pouco da psicologia, ela ouviu o que eu falei e vai em cima disso, vai dar lá o conceito dela da psicologia. Eu dei o tema da psicanálise, eu coloquei aqui como fonte a psicanalista François Doutor. Ela fala da psicanálise, a fé à luz da psicanálise. Então, Lívia pode entrar agora. Pronto, já estamos com ela na tela aqui, vamos colocá-la na transmissão do Inácio, né? Deixa eu dar só uma informação aqui para os nossos internautas, né? Que podemos ter algum travamento superficial na imagem, mas logo isso será resolvido, porque estamos com uma sobrecarga, mas tudo ok para recebermos a psicóloga Lívia. Bom dia, Lívia, e bem-vinda novamente à participação aqui no programa, né, do psicanalista Inácio Silva. Você está ao ladinho dele na tela, não pode falar. Bom dia, eu desejo agradecer pela oportunidade, pelo convite. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. E foi me proposto um tema hoje, fé e psicologia. Para muitos, esse nome fé e psicologia ecoa como algo inapropriado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que isso não pode. Realmente, depende muito do contexto, porque psicologia, ela é uma ciência laica. O que é laica, ali? Não tem religião. A psicologia não tem religião, ela não professa uma religião, Mas religião e fé são coisas diferentes, São posicionamentos diferentes. Religião é uma coisa e fé é outra coisa, São extremos diferentes. E eu posso lhe garantir que, com certeza, psicologia e fé, elas andam juntas em si. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas por que está falando isso? Tem uma psicóloga, o nome de Maria Antônia, ela é doutorada, mestrada, nesses assuntos de fé, de religião, psicologia, e ela é mais conhecida como Totó, Então ela fala muito sobre isso, e ela diz que o ser humano, ele possui corpo físico, mental e espiritual. Todos nós temos isso. E quando esses pontos do ser humano, ele andam em concordância, eles andam juntos, significa que o ser humano ele encontra-se em paz, ele se encontra em equilíbrio, E a fé, ela é algo que todo ser humano com certeza tem, porque a fé, ela traz credibilidade, Acredita e confia piamente no Criador, acredita em Deus, E no Criador, independente do que como as religiões, ela vê Deus. O cristianismo vê Deus como realmente Deus, o Criador. A Umbanda vê como tem outros nomes, mas que todos desses nomes levam a um Criador. Levam a uma pessoa só, a um ser só, que é Deus. E a psicologia, ela ajuda no trabalho das emoções, pois ela trabalha em um todo, no metabolismo do corpo e nas ondas cerebrais. No caso, fé, e a psicologia, elas têm tudo a ver uma coisa com a outra. A psicologia, ela vai ajudar ao ser humano a se autoconhecer, a desvendar e a entender os mistérios mentais, psicológicos, E aí, junto com a fé, que acredita que aquilo realmente vai melhorar. Porque não adianta você chegar num psicólogo que está com depressão, está com ansiedade, e não acreditar, não ter fé, e procurando uma ajuda vai melhorar. É um papel praticamente de todo. Você chegar num psicólogo e não ter fé que aquele vai melhorar. Então, muita gente não entende o que é esse processo, ele quer passar para a gente. Então, que se alguém tem ainda assim, alguns pensamentos negativos, errados, que a psicologia não pode entrar na fé, isso aí é balela, tá? É algo que realmente não existe. E fé, como eu falei, fé, não religião.
realmente, se eu chegar no consultório e atender alguém e falar de religião, eu vou estar errada, tanto como ser humano, tanto profissional, porque eu estou fazendo uma coisa que é antiética, foge da ética da profissão, da minha profissão, né? Eu não posso escolher a quem eu vou pregar, não, a quem eu vou atender, né? Por causa da fé que eu professo. Eu sou cristã, sigo uma religião, e é porque tenho uma religião que eu não vou atender um homossexual, que eu não vou atender uma lésbica. Isso foge totalmente dos parâmetros da profissão da psicologia. Então, a gente precisa saber separar as coisas. Né? Não fé, sim religião. Né? Então, assim, a partir disso, quanto mais equilíbrio emocional, quanto mais fé você tiver, nós tivermos, mais você atua na sua emoção com equilíbrio. Né? Quando a gente tem fé, a gente acredita no impossível, porque fé é aquilo, né? É acreditar no que não se vê. Então, quanto mais fé a gente ter, mais equilíbrio emocional a gente vai ter para enfrentar as diversidades da vida, que a vida nos impõe, né? E sempre vai ter diversidade. Né? Se você for prestar atenção no pulsar do coração, né? Ele sempre vai estar lá com as ondas, né? Baixas, altas, e quando ele não tem mais vida, ele vai ser uma linha reta. Né? Ele não vai ter movimento, não vai pulsar. E o ser humano, assim, idas, né? E vindas. Me compreenderam? Estão me compreendendo? Bem explicado, Lívia. E o pessoal, às vezes, espiritualiza muito tudo, né? Quando não diviniza, demoniza, mas nunca leva para o lado científico. E a questão científica, que é a temática do psicanalista hoje, que a psicanálise justifica a fé, a gente até tratou disso ontem, porque tem toda essa questão quântica que está sempre envolvida, né, nessas questões mentais que o psicanalista de Naso tem colocado. E é importante nunca separar, mas sempre correlacionar, né? Porque ao longo do tempo a ciência e a fé foram se divorciando e está uma coisa bem litigiosa, né? Na sua argumentação. Quer dizer, a maioria dos cientistas são ateus, Sim, né? São incrédulos, adeus. e a considerável maioria, e quando eu vou falar agora de crente, eu não estou falando de crente evangélico, né? Mas há um bloqueio maior no segmento evangélico, porque no segmento espírita, no segmento católico e em outros segmentos há uma aproximação a mais da ciência, mas no segmento evangélico há uma ignorância muito grande, consideravelmente grande. Mas é importante dizer que, não é? Mas é importante dizer que essas duas coisas devem andar juntas, né? Porque, como o doutor Inácio colocou ontem, Deus que criou as leis, ele fez tudo junto. O homem é que tem separado, né? O homem é que tem separado. Justamente. É É isso, isso doutor Inácio? mesmo. Então, assim, Pode falar. a ma- na maioria das vezes, assim, quando vem paciente, já pergunta logo, você é evangélica? Você é evangélico? Não é? Então, assim, ser evangélico não vai implicitar, não vai interromper, certo? E nem vai mudar nada no processo psicoterápico, porque ali não é um evangélico, ali é um profissional que estudou, que se profissionalizou, que que tem capacidade de atuar naquele processo, naquela psicoterapia, né? Então, assim, a vida meio que pessoal do profissional não diz respeito ao que vai acontecer ali, naquele momento, né? E existe muito preconceito aí, né? Com essa questão de psicólogo ser cristão, psicólogo ser evangélico. Não existe psicólogo cristão. Aí muita gente, psicólogo cristão, não tem condição de ser assim. Interessante isso aí, né? Psicólogo é psicólogo, né? Psicólogo é psicólogo e cristão é cristão. Eu sou cristã,
em qualquer lugar. Porém, eu sou uma profissional e vou atuar como psicóloga no consultório. Né? A gente precisa saber separar essa questão, né? Mas ter a fé, porque é através da fé que a gente vai conseguir resolver muitas questões da nossa vida. Não é? Uma pessoa sem fé é uma pessoa que é uma pessoa vazia de si mesma. Não é? Porque não acredita, acredito que o senhor saiba, né, que os pensamentos, ele atrai as coisas, tanto pensamentos negativos quanto positivos, ele atrai. Né? Então, assim, o pensamento, eu tenho comigo, pensamento, né, positivo é a fé. Eu achei interessante essa colocação sua, doutora Lívia. Não existe psicólogo cristão. Eu achei interessante, porque o pessoal às vezes opta, né? Não, eu vou para um crente, porque eu acho que vai fazer uma oração lá poderosa dentro da psicanálise e tal. Como é que. Interessante, eu achei interessante. Porque, inclusive, a turma tem feito esses dois mundos, né? Os dois mundos. Mas a gente é único, né? Supostamente para alguns tricotômicos, para outros dicotômicos. Eu sou da fé que somos dicotômicos, né? É corpo e espírito, claramente está aí tudinho. Mas o pessoal tem feito essa decantação, quer dizer que ela não existe. Na prática, ela não existe. Não, na prática, claro que não. Porque, como eu estou falando, a gente não vai só atender pessoas cristãs. A gente vai, o público como um todo. No caso, por eu ser cristã, eu vou deixar de atender um homossexual que precisa do meu apoio psicológico. Mas e o cliente? Mas e o cliente? Por exemplo, o cliente, eu estou com vocês dois aqui na tela. Aí, de repente, eu sei que você é cristã e se o doutor Ednasio não fosse, aí diz, não, eu acho que eu vou me tratar lá com a Lívia, porque ela é cristã. O Ednasio vai vir com as conversas meio coisadas, a Lívia vai falar mais de um pouquinho de Deus, de Bíblia. É por aí a perspectiva de quem é cliente basicamente é essa, né? Mas é bom entender que não existe isso, porque você vai fazer um acompanhamento puramente científico, né? Vai fazer um acompanhamento puramente científico, né? Essa ideia, né? Para o consultório, realmente, a maioria que prefere, que opta para um cristão, eles vão com essa ideia, não porque eu vou falar de Cristo, mas na terapia não se fala nisso, não se fala em Bíblia. Né? Se fala em ser cristão, e fala, não, a gente não pode falar, a gente vai falar porque a gente vai dar e a gente não pode nem aconselhar. Né? A gente vai abrir as portas para que a pessoa ela comece a entender através do que a gente possa falar. Entende? Então, assim, de modo algum, a gente vai dizer, não, porque na Bíblia está dizendo isso, a gente tem que fazer isso. Não, é totalmente antiético, né? E eu posso até, se alguém chegar e denunciar o conselho de psicologia, eu posso até ser cassada. Né? Eu posso até ter o meu CRP cassado e não poder atuar mais, porque isso foge da ética. Entende? Foge da ética. Agora, uma curiosidade minha, Lívia. Digamos que eu pastor, me forme, venha me graduar em psicologia. A psicanálise ela é mais desengessada, né, como o doutor Ednasio tem dito. Mas digamos que eu me forme em psicologia e eu vou atender a pessoa como pastor, eu posso usar mecanismos científicos, né? Já é diferente de um consultório do consultório psicológico eu usar uma argumentação religiosa, né? Diferente, né? Fala de novo. Por exemplo, digamos que eu me formo em psicologia. Aí eu vou atender um ouvinte do programa que faço, da igreja onde eu pastoreio, eu vou atender no meu consultório pastoral. Eu posso usar técnicas e o conhecimento científico da psicologia, não é isso? Mas no consultório de psicólogo eu não posso trazer as questões da teologia, né? Mais ou menos assim, ou pode trazer, mas assim, que não seja muito direto. Sei. Sabe, que não seja incisivo no processo terapêutico, né? Justamente, né? Por quê? Porque pode, né, tudo isso, eles podem fazer o bem, quanto não ser algo negativo. Né? Inserir
Até porque a ideia do esse consultório mecanismo psicológico da não é. terapia. Até porque a ideia do consultório psicológico não é catetizar, né? E quando você vai com uma Justamente, abordagem assim, religiosa, supostamente você está querendo puxar a pessoa para alguma religião, né? justamente. E não é o papel do psicólogo com isso, né? Agora, Não é o papel. Ô doutor Ednásio, a gente já teve, sem dar nome às pessoas, mas a gente já teve ouvintes que já lhe procuraram, e tem gente que está até sendo acompanhada pelo senhor, que foram a clínicas de reabilitação do segmento espírita, e práticas espíritas são aplicadas para esse processo terapêutico. E como é que fica a situação? Olha, nem na psicanálise, nem na psicologia deve ser usado práticas espíritas, nem práticas evangélicas. Deixa eu Sim, falar aqui o que disse François Douto. Diz o seguinte, perguntaram a François Douto, qual a diferença que a senhora estabelece entre a realidade e o real? Vou dar um trecho aqui para chegar a essa resposta. Ela diz aqui, acredito que o real é o imprevisível, o inédito, o nunca semelhante. O único que rompe é o campo de Deus. É talvez o reino de Deus do qual Jesus nos fala e do qual certamente parece todo o nosso ser, onde emerge porção inconsciente de cada um de nossos mecanismos psicológicos. Se nossos atos, nossa inteligência, nossa afetividade tiram dele uma viralidade sem sentido original, isso acontece sem nos darmos conta, pois é anti-inconsciente anticonsciente e a que ponto velado e dissimulado. Aí vou continuar aqui. Aí perguntaram a ela ainda, muitos psicanalistas vão dizer que a senhora toma por espiritual o que ainda é misterioso ou desconhecido. A fé e fé. Muitas pessoas têm uma vida sem sentido, nunca descarrilam nem divagam. Tem bom senso. Conhece desde sempre a direção da própria vida. Vive com os pés no chão e não em sonhos. Perguntaram a ela. Aí ela disse o seguinte, é verdade, essa pessoa tem uma fé, um desejo, possui também caráter para agir. Mas seria isso a fé? Ela questiona. Muitas vezes penso que esse tipo de confiança, que talvez seja suficiente para viver cada dia, não passe de um conglomerado de hábitos, uma repetição de comportamentos conhecidos nos quais depositamos confianças. Homens políticos, homens de igreja ou cidadãos comuns. Estamos sempre repetindo as mesmas falas, sempre moendo a mesma farinha. Repete sempre as mesmas histórias. Tentamos conservar uma forma de pensar que nos é conhecida. Trata-se de falta de fé no desconhecido, no incognitável. Nós caminhamos em direção ao novo, repetimos a mesma ladainha. Eu vou encerrar aqui porque o tempo não vai dar, mas o que é que diz aqui? Que muitas vezes a nossa fé está cunhada, porque a fé, no sentido geral, é acreditar, não desacreditar. Pode ser em Deus ou em qualquer coisa. Pode ser, como diz aqui, no homem da igreja, no político, no pastor, na instituição. E aqui ela diz o seguinte, para terminar aqui. Infelizmente, as religiões agem sempre assim. São instituições político-sociais coroadas por uma hierarquia que incute nas pessoas o sentimento de culpa por não estar em harmonia com ela. Se não pensa como chefe, você é um herege. Eita, aí botou para lascar. Se você entra na instituição, se você não pensa como líder, você é um herege. Seja ela católica ou espírita ou sei lá o quê. Então, essa culpa é que adoece as pessoas. E a doutora Lívia sabe muito bem disso, que quando as pessoas chegam no consultório terapêutico, ela chega com um caixão ou com um pacote cheio de culpa. Por favor, doutora Lívia. sim, não é? Infelizmente, não é? Quem é para nos entender, nos abraçar, quem mais nos faz sentir culpa, não é? Nos faz mais ficar cada dia mais pior,
e com culpa de si mesmo, né? Que é como o doutor Inácio falou, né? Eita, que agora sai. A religião, Religiosidade. religiosidade. Né? Religiosidade, não é? Então, assim, principalmente em igrejas evangélicas, né, tradicionais, né, pentecostais. Vamos dizer que uma pessoa dá um erro, através daquele erro você é culpada, vai para o inferno, tem que pagar o preço. Não, Né? nós já Se eu quero, vimos, se eu quero... Olivia, foi bom você falar disso, né? E ser bem assim, clara, porque nós já tivemos em outra audiência, inclusive o doutor Inácio quem foi, de uma pessoa que tinha ficado, na linguagem que a gente usa, né? Endemoniada mesmo, né? Porque, assim, a mente está na psicologia, na psicanálise, vamos dizer, com um transtorno terrível, né? Porque ela foi bem machucada, ela ficou com vergonha de se expor por causa do abuso que sofreu e tudo mais. E a necessidade de confessar, que constrangeu muito ela, a deixou Justamente, doente, a deixou doente. não é? Né? Então, assim, hoje em dia eu tenho um olhar muito diferenciado do que eu tinha antes, né? Como a gente estuda, quando a gente lê, a leitura, pastor Amaro, ela liberta o homem, não é? E tem muitas pessoas que estão bitoladas ali, foi criado ali. É como se fosse a viseira do burro, não é? Então tá ali, e são tudo ali, não. Se eu quero sair, vamos dar um exemplo bem assim, de praxe mesmo. Sou assembleana. Quero sair da Assembleia para ir para a igreja que possa me dar mais liberdade de usar brinco, de usar uma calça. Aí chega, não, vai para o inferno. Se você sair do seu lugar, você vai pagar o preço. E a cabeça do ser humano fica totalmente conturbada. Não, se eu sair dali, eu vou morrer. Vou pagar o preço. E fica ali oprimido. Não é? Fica ali oprimido. E eu acredito que Deus, o Deus que eu acredito, não dá isso para ninguém. Não é? Não quer isso para ninguém. A gente tem que ir para onde se sentar bem, aonde a gente se sinta realmente que Deus está ali, que a paz está ali. Né? Então, eu conheço muita gente que chega, no consultório mesmo, que falava, que conversava comigo, que ia para a igreja e voltava pior do que estava. E onde é que está o erro? Está em mim? Porque muitas vezes podem dizer, não, o erro está em mim, mas será que está em mim mesmo? O senhor está entendendo? Estou entendendo perfeitamente. E foi bem. Tem uma pessoa, Olivia, que chegou aqui ontem. Uma pessoa passou 10 anos com transtorno depressivo. Aí chegou aqui e estou com TAG. Já chegou com um diagnóstico. Eu fui o psiquiatra, estou com TAG. E precisava fazer psicoterapia. Só que faz 10 anos que eu tenho isso e não consigo. Estou tomando remédio e eu tenho muito medo, porque tem uma profecia que me deram na igreja, que eu ia morrer louca e magra. Magra e louca já estou. Então, segundo a pessoa. E aí, ela disse que tentou se tratar com um psiquiatra lá em João Pessoa, ela está ouvindo o programa. Ela está ouvindo o programa. Ela foi se tratar com um psiquiatra lá em João Pessoa, e quando foi com pouco tempo, o psiquiatra se suicidou-se. Pulou lá do consultório dele e morreu. E aí, terminou lá, baixando aqui. E aí, nós vamos tratar isso. Vamos tratar dela, desvincular ela dessa arapuca religiosa que ela estava. E aí, quando a gente desloca essas pessoas das arapucas religiosas, aí esse psicólogo, esse psicanalista é do diabo, ele é o diabo de pessoa, porque está proibindo a pessoa ir para a igreja. E aí, desligou-se. E o interessante é que ela está com a gente há 6 meses, e ontem, na consulta, ela disse, eu não sinto mais nada. Ela não tem mais os transtornos que tinha antes. Ela vai agora começar a viver a vida dela. As queixas não existem mais. Houve a libertação. Por isso que eu defendo essa interação terapêutica. É fundamental. Ela disse que tem uma amiga dela que faz 30 anos que está com transtorno depressivo e não quer vir ao consultório terapêutico porque ela acha que Jesus vai curar ela. Faz 30 anos. Daqui a mais 10 anos vai passar o tempo do deserto que o pessoal passou. Mais 10 anos vai passar o tempo do deserto que o povo ficou preso no deserto por 40 anos. Então, falta oxigenação no cérebro dessa pessoa que pensa assim. Ela veio e se libertou. E hoje, graças a Deus, ela está liberta. Então, a gente aqui, nós não vamos mexer com fé de ninguém.
Então, quando nós falamos hoje esse tema, fé, psicanálise, é para dizer, a gente não está falando de religião, a gente está falando de fé. Sim. Se a pessoa não tiver fé no tratamento, não será, não haverá vinculação. Se não tiver fé no terapeuta, não vai ter vínculo. E aí não vai rolar. Tem que acreditar. Se não acreditar, nem de casa a pessoa sai. Então, eu queria agradecer a psicóloga Lívia, pela despeça, porque estamos no final. Eu vou terminar. Obrigado, Lívia. E o programa do Dr. Edinásio. Eu gosto muito do senhor, só lhe vi 2 vezes, mas o senhor é gente boa demais. Obrigado pelo carinho, minha querida. Deus te abençoe. Valeu. Sua participação sempre enriquece e enobrece aqui o programa. Um abraço. Um abraço. Você que quer também contratar o serviço da psicóloga Lívia, sim, só é ligar para aqui da Academia do Cérebro, faz parte da nossa equipe e vamos em frente aí, porque às vezes as pessoas querem serem atendidas por mulheres, às vezes por homens. Então... É interessante isso aí, doutor Edinásio, porque do jeito que ela falou da questão do psicólogo cristão, né, que o pessoal faz esse diferencial, né, do psicólogo cristão. Ela quer falar? Quer falar, Lívia? Lívia, deixa eu voltar então você. Deixa eu voltar você na tela então. Deixa eu voltar você na tela. Eita, quase que eu lhe perdi aqui. Mas vamos embora. Fala, minha querida. Olha, é porque a gente, eu junto com a diretora Tamires, né? Ela, né? A gente está fazendo uma mentoria. Vamos iniciar essa mentoria para mulheres, certo? A partir do dia 1 de agosto, certo? Depois, mais para frente, a gente vai mandar um link, porque vai ter uma inscrição, certo? E vai ser 30 dias totalmente gratuitos, né? Para as mulheres, né? Mentoria, né? Para o autoconhecimento, para a questão de se cuidar, porque geralmente muitas mulheres, principalmente mulheres casadas que têm filhos, têm autoestima lá embaixo, no caso, baixa autoestima, não tem prazer em nada de se arrumar, até psicológico mesmo, sofre relacionamentos abusivos, né? Então aí a gente vai estar aí apoiando essas mulheres, certo? E a partir do dia 1 de agosto vai lançar as inscrições. Depois acredito que Tamires vai falar melhor sobre isso, né? E a gente está muito animada, crendo, tendo fé, viu? Bom, depois eu aproveitar que vocês dois... Sabe aí que já começou, se inicia agora a guerra dos sexos, né? Como é? A guerra dos sexos. O que é que tem, doutor? Quando eu ia falar, o senhor falou. Repete, é o quê? Começa agora a guerra dos sexos. Sim, rapaz, agora. Começa agora. Começa agora. Do lado o homem com a luva, do outro lado a mulher com a luva. Olha, Lívia começa a entrar em campo, a treinadora é Tamires, treinadora dela. Começa agora. Quem vai ser meu treinador, pastor Amaro? Será o senhor? Deus me livre e guarde. A mulher é forte dessa. Ô, doutor Edinásio, Lívia, aproveitando, veja só, foi muito interessante essa colocação da Lívia hoje, questão do psicólogo cristão e do psicólogo não cristão, depois a gente bater mais nessa tecla, doutor Edinásio. E a outra questão é, a Lívia falou agora de estar baixa a autoestima. Baixa autoestima. Tá entendendo o que eu quero já perguntar? Mas não é o tema de hoje, né? Não é o tema de hoje. Não, eu sei, não, mas é para vocês responderem depois, porque essas linguagens, que são linguagens populares, como de repente precisa de uma correção, como o senhor já fez, a questão de não haver doença mental, né? Mental. Então precisa-se, de repente, corrigir isso, porque a autoestima fica baixa. Eu via no elevador uma pessoa, uma psicóloga, e ela dizia, porque doenças mentais não existem. Não existe doença mental. Mostra o mente doente. Se você mostrar o mente doente, existem doenças cerebrais. Existe sim. Mas doenças mentais não existem. Existem transtornos mentais. Agora, culturalmente, existem doenças mentais. Como a questão da homofobia. Não existe a palavra homofobia. É falsa. Pronto. Fake. Pronto. Tchau, gente. Vamos corrigir isso tudo. Valeu, tchau. Um abraço. E até amanhã. Mais uma edição do programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. Valeu, tchau, Lívia. Tchau, doutor Edinásio. Você acabou de ouvir e ver o programa No Divã, com o psicanalista Edinásio Silva. A gente volta amanhã.